Vamos falar nesse momento sobre homossexualidade. Para isso eu estou com a Bíblia Sagrada aqui. Essa é a minha Bíblia católica que eu ganhei de presente. Se você ainda não tem a sua, adquira a sua. Essa Bíblia é muito boa. Vamos falar nesse momento sobre a homossexualidade na carta de Paulo aos Romanos, no comentário do Dr. Craig S. Skinner. Essa ferramenta aqui é uma obra sensacional, espetacular. Aqui ele comenta de forma concisa, mas não menos acadêmica, sobre toda a carta de Paulo aos Romanos. E a gente vai ver aqui em especial o pecado sexual. Vamos ver a homossexualidade conforme as lentes de Paulo na carta aos Romanos. Eu te convido a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 24 e 27. Romanos aqui, ó. Estou lendo na Bíblia Sagrada, livro de Romanos. Vamos ler somente os versículos 24 e 27, que diz o seguinte: por isso Deus os entregou, dominados pelas paixões de seus corações, e tal impureza que eles desonraram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela falsidade, cultuando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. O 26 diz: por tudo isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Tanto as mulheres substituíram a relação natural por uma relação antinatural. O 27 fala: como também os homens abandonaram a relação sexual com a mulher e arderam de paixões ou de paixão uns pelos outros, praticando a torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a devida paga de seus desvios. Do versículo 24 ao 27 da carta de Paulo aos Romanos. Agora vamos entrar com a explicação, segundo o Dr. Craig S. Skinner, desse assunto. Ele que é acadêmico. Vamos ver a descrição do Dr. Craig S. Skinner. Para quem não conhece ele, é esse estudioso aqui, americano. Olha só. Craig Skinner é professor de Novo Testamento no Seminário Teológico de Asbury, mestre pelo Seminário Teológico das Assembleias de Deus, em Springfield, Missouri. Adquiriu seu doutorado em Novo Testamento na Universidade Duke. Olha só a descrição sobre esse conteúdo. Este comentário bíblico conciso sobre a Epístola aos Romanos oferece importantes subsídios teológicos, históricos e culturais, tanto ao estudante leigo quanto ao estudioso já versado no Novo Testamento. O rico e amplo conteúdo apresentado em sua introdução, assim como em cada uma de suas sessões examinadas, além da vasta bibliografia pesquisada, tornam essa obra recomendável àqueles que se interessam pelo estudo sério e pregação consistente da carta de Paulo aos Romanos. Aqui temos uma descrição. Antes da gente entrar propriamente no assunto, é bom a gente saber o que nós temos em mãos e ao que e a quem estamos dando ouvidos e atenção e gastando tempo. Afigura-se entre os demais textos do Novo Testamento, Romanos, como um importante edifício da fé cristã, cujos capítulos e seções funcionam como janelas por meio das quais pode-se contemplar o belíssimo horizonte da salvação anunciada no Evangelho e experimentada por aqueles que são justificados pela fé em Cristo, sejam eles judeus ou gregos, como está em Romanos 1, versículo 16 até o 17. No presente comentário de Romanos, escrito por Craig S. Skinner, os leitores encontrarão o que há de melhor em matéria de erudição bíblica, ampla abordagem teológica e histórica cultural feita ao contexto, vasta pesquisa em fontes judaicas, cristãs e grego-romanas da antiguidade, e extensa incursão em bibliografia contemporânea sobre o assunto.
Tudo isso colocado nos moldes acadêmicos, mas, ao mesmo tempo, apresentado em linguagem compreensível. Este livro é uma verdadeira ferramenta que a editora Reflexão coloca ao alcance de todos aqueles que se interessam pelo estudo cuidadoso das Escrituras Sagradas. Esta obra é indicada ao público cristão em geral, mas será de especial aproveitamento aos pastores, pregadores e professores de seminário teológico, professores de escola dominicais e estudantes de teologia. Este compêndio não pode faltar na estante daqueles que amam a Deus e a sua palavra. Quem falou isso? Carlos Augusto Vallat, doutor de estudos judaicos em concentração em estudos da Bíblia hebraica pela USP e bacharel mestre em teologia. Aqui está. Vamos lá então? Vamos entrar nesse assunto? Vamos lá. Sabemos que muitos cristãos evangélicos e católicos já se renderam à aceitação da prática homossexual. Existem muitas igrejas evangélicas que são homossexuais. Mas o que a Bíblia fala? O que a história diz? O que o contexto do Novo Testamento fala? O que a Epístola aos Romanos fala? O que o Dr. Craig S. Keener conseguiu trazer para nós na interpretação dessa passagem da Bíblia? É isso que a gente vai ver agora. Não passe esse vídeo não, fica comigo. Tenho certeza que você tem um parente, um amigo, ou até mesmo você pode ser homossexual, lésbica, transexual. Essa palavra é para todos nós, para todo o ser, para todo aquele que respira, para toda pessoa, em especial para os homossexuais. Deus tem planos com todos vocês, Deus ama todos vocês e a palavra dele deve ser interpretada dentro do seu contexto histórico-cultural. E é isso que a gente vai ver agora. Pecado sexual, Romanos capítulo 1, versículo 24 ao 27. Paulo narrou que a humanidade trocou a verdade de Deus pela idolatria, como está no capítulo 1, versículo 19 até o 23, que ele chama aqui de mentira, o oposto da verdade, como está no versículo 1 do capítulo 1, versículo 25. Uma consequência direta desse comportamento foi que Deus os entregou para contaminar sexualmente seus próprios corpos, como está no versículo 24 do capítulo 1. Inclusive, na relação entre pessoas do mesmo sexo, algo que é contra a natureza, como se pode ver em Romanos 1, versículo 26 e 27. Isto é, para um judeu, contra a maneira como Deus criou as coisas para serem. Na era primitiva da criação, como está em Romanos 1, versículo 20, Deus revelou seu caráter e fez a humanidade à sua imagem, como está em Gênesis 1, versículo 26 e 27. Ainda que eles a tenham distorcido ao adorarem imagens, como está no capítulo 1, verso 23, trocaram a verdade de Deus pela mentira envolvida na idolatria, como está no capítulo 1, versículo 23 e 24. E também perverteram a correta sexualidade à luz da imagem de Deus para uma sexualidade distorcida, como ele mostra no capítulo 1, versículo 24 ao 26. Uma vez que eles perverteram diretamente a imagem de Deus, eles também se distorceram em si mesmos. A imagem de Deus na humanidade inclui a complementariedade do homem e da mulher, como está em Gênesis 1, versículo 27. E a distorção dessa imagem levou ao relacionamento antinatural entre pessoas do mesmo sexo, o que para Paulo significava algo contrário à maneira como Deus criou os seres humanos para serem. É mais provável que Paulo tivesse em mente o livro de Gênesis, em função dos termos distintivos que emprega para macho e fêmea em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Termos que aparecem juntos, proeminentemente em Gênesis, embora não exclusivamente, se confirma em Gênesis 1, versículo 27, Gênesis 5, verso 12 e Marcos 10, verso 3. Possivelmente, a recompensa do seu erro, como está em Romanos 1, verso 27, envolveu não apenas as consequências físicas de seus comportamentos, mas também a obliteração do caráter e da imagem de Deus neles, como se pode ver no capítulo 1, versículo 19 e versículo 24, em contraste com o capítulo 8, verso 23. A mitologia grega, ela retratava suas divindades cometendo todos os tipos de imoralidade, incluindo a imoralidade sexual. Comportamentos que os apologistas judeus ligavam aos estilos de vida dos homens gregos e que era muitas vezes ridicularizado.
por suas próprias idolatrias na época. Vamos ver fundindo os horizontes, a atividade homossexual. Redobre a sua atenção. Os estudiosos eles divergem amplamente em seus pontos de vista sobre como interpretar Paulo no capítulo 1, que nós estamos lendo do versículo 26 ao 27. Embora uma maioria reconheça que Paulo ele condena o comportamento homossexual em geral, os intérpretes eles diferem ainda mais amplamente sobre como e se aplicar esse texto para hoje. Em vista dessa disparidade, precisamos entender o contexto histórico do argumento de Paulo. É isso que a gente vai ver agora. Vamos ver a atividade homossexual na antiguidade. Redobre bastante a sua atenção para compreender essa questão. A atividade homossexual era comum no antigo mundo mediterrâneo. Geralmente existiam mais bissexuais do que exclusivamente homossexuais. A maioria dos que cortejavam ou molestavam garotos planejava casar-se eventualmente com mulheres e ter seus próprios filhos. Embora várias fontes gregas relatem essa ocorrência entre gauleses, persas, especialmente com eunucos e outros, a influência cultural dominante para isso era grega. Essa prática permeava a sociedade grega e era até mesmo atribuída às divindades daquela época, das crenças daquela época. Por isso que está envolvida a idolatria. Quer dizer que a homossexualidade está integrada a uma falsificação religiosa diante de Deus. As práticas homossexuais são atestadas em Roma desde um período primitivo, mas a influência grega multiplicou essas práticas na sociedade romana, especialmente entre a aristocracia ociosa. Romano muitas vezes ele denuncia essas práticas devido à influência grega, e alguns pensadores romanos continuaram a rejeitar a prática, mas ela estava agora amplamente arraigada dentro da sociedade romana aristocrática. Paulo, portanto, não estava simplesmente brincando com os gentios romanos que se opuseram à prática por causa de seus antecedentes culturais. Na verdade, ele escreve em grego para uma audiência majoritária de falantes gregos em Roma, sendo que a maioria deles era provavelmente de imigrantes ou descendentes recentes daqueles que imigraram do leste. Sua antipatia compartilhada quanto à prática homossexual tem suas raízes não primordialmente nos valores romanos tradicionais, embora sem dúvida tenha apelado para eles, mas nas crenças judaicas também adotadas pelos adeptos gentios ao judaísmo e ao movimento cristão primitivo. Como na maioria das culturas, as características particulares de uma sociedade estão ligadas às outras características dessa sociedade. No mundo grego, em menor escala no romano, os países poderiam insistir muitas vezes por razões econômicas. Os pais poderiam insistir muitas vezes por razões econômicas que os bebês indesejados fossem abandonados em pilhas de lixo. Embora o assunto seja debatido ainda há razão para acreditar que os gregos abandonaram mais frequentemente bebês do sexo feminino do que do sexo masculino. Dada a disparidade de gêneros e a consequente disparidade na idade do casamento, em média, os homens gregos eles pareciam se casar com cerca de 30 anos com mulheres 12 anos mais jovens do que eles. Isso significava que os rapazes daquela sociedade procuravam outras alternativas sexuais antes do casamento. Escravos, prostitutas e mais excessivamente uns aos outros. As práticas sexuais particulares dominantes, elas variavam de uma cidade a estado grega para outra, mas neste período as tradições antigas de Atenas eram as mais influentes naquela época. Vamos ver a pederastia e outras explorações. A vasta maioria da afeição homossexual no antigo mundo mediterrâneo era voltada para meninos. Pederastia. Os homens mais jovens. Os gregos eles admiravam abertamente a beleza dos rapazes,
Mas esse vislumbre ele declinava com a puberdade, com o crescimento associado de pelos faciais, bem como outras formas características especificamente masculinas. Alguns proprietários de escravos escarnecidos por muitos de seus contemporâneos tentaram evitar a masculinização, tendo os cabelos arrancados ou, pior, transformando garotos em eunucos. Alguns permaneciam como objetos de afeto homossexual durante a adolescência e outros, como Alcibíades, eles teciam comentários sobre a beleza deles mais tarde. Até lemos a respeito das relações homossexuais entre homens completamente maduros. Todavia, a forma predominante de interesse homossexual se dava em relação aos homens pré-púberes e adolescentes. A condição desigual dos parceiros foi comparada àquela dos homens com as mulheres, cuja condição havia sido notoriamente baixa na Atenas clássica, com o parceiro dominante no topo quando ocorria o ato sexual. Este interesse frequentemente ele tomou a forma de cortejos com presentes e vantagens, através das quais muitos gregos obtinham entretenimento. Apesar de hoje qualquer desses comportamentos serem considerados abusivos, os gregos consideravam passíveis de punição severa apenas os excessos, tais como a sedução mais flagrante ou estupro e vantagens injustas tiradas de um menino. Mesmo assim, esses crimes só geravam indignação apenas quando cometidos contra meninos que eram livres. Mesmo os romanos aristocráticos, por esse período, empregavam meninos escravos em banquetes que, como escravas e prostitutas, podiam ser explorados sexualmente naquele tempo. Preferia-se que eles continuassem efeminados, um comportamento considerado indigno e zombado quando praticado por homens livres, aqueles cuja masculinidade era fisicamente prejudicada, como os eunucos. Geralmente enfrentavam o mesmo escárnio. Os homens também podiam encontrar alternativas sexuais com prostitutos masculinos, enquanto os cafetões podiam explorar os escravos para esse papel sem protesto público. O envolvimento voluntário de jovens livres encorajava o desrespeito a estes últimos. Os professores, conquistadores e imperadores eram todos considerados respeitáveis para explorar sexualmente os rapazes, bem como mulheres jovens, quando disponíveis. Vamos ver opiniões sobre o comportamento homossexual na antiguidade. Alguns gentios criticavam o comportamento homossexual por várias razões. Alguns o faziam por preferência pessoal. Alguns cidadãos de Roma consideravam isso voluptuoso ou anti-romano. Muitos filósofos romanos associavam a perseguição dos meninos a excesso como a glutonaria e a bebedice. Alguns também criticavam sobre a argumentação de que era contra a natureza, um ponto que abordaremos mais detalhadamente, dada a sua relevância, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Mais frequentemente, as pessoas consideravam isso como uma preferência pessoal ou uma prática comum. Alguns até defendiam-na como sendo preferível à afeição heterossexual, que se dizia impulsionada pela paixão animal em vez de apreciação filosófica. As relações sexuais anais eram tão comuns que os homens também as praticavam naquela época, às vezes com mulheres, talvez prostitutas, como atestaram algumas das muitas pinturas de vasos antigos que hoje seriam classificadas como pornografias ou pornográficas. O povo judeu, entretanto, rejeitou unanimemente o comportamento homossexual. Alguns judeus da diáspora, em contato com a cultura grega, consideravam essa prática contrária à natureza
Diferentemente do que alguns têm argumentado, o povo judeu incluía o comportamento homossexual entre os pecados de Sodoma, mas caracteristicamente o povo judeu associou a atividade homossexual especificamente e provavelmente em grande parte com precisão com os gentios. Embora as fontes judaicas relatem judeus adúlteros, prostitutos e assassinos, a prática homossexual judaica era quase desconhecida. O contraste óbvio com a cultura grega antiga sugere o papel proeminente desempenhado pela socialização na formação sexual. Agora vamos interpretando Paulo sobre essa questão. Paulo poderia ter imaginado a questão do casamento gay? Será que ele imaginou essa questão? Isso é impossível. Algum tempo depois que Paulo escreveu Romanos, é relatado que o jovem imperador Nero se casou com um menino que ele tinha castrado. E um outro homem, Suetônio, mostra também isso. Mesmo os relatores, entretanto, oferecem estas reivindicações como exemplos da loucura moral de Nero, como a poligamia era ilegal e Nero também se casou heterossexualmente. Essas outras uniões não foram contraídas da mesma maneira. Mais tarde, os rabinos passaram a retratar os inimigos do antigo Israel de maneira mítica, como que envolvidos em tais casamentos. Sem contar, entretanto, com informações históricas genuínas. Além de raras exceções como essas, a maioria era destinada a evocar o horror. Porém, os antigos eles pensavam no casamento como uniões heterossexuais, projetadas especialmente para produzir herdeiros legítimos. Independentemente de suas opiniões em relação ao comportamento homossexual, com algumas exceções, o casamento, por definição, envolvia ambos os sexos e um acordo econômico entre famílias. Aqueles que se engajavam em romance homossexual, mesmo nos casos mais raros, em que envolviam relações sexuais de longo prazo na idade adulta, não usariam o título casamento para descrevê-lo. A maioria dos leitores hoje compartilharia a repugnância de Paulo contra as formas dominantes de prática homossexual em seu dia. A pederastia em suas formas voluntárias e involuntárias. Alguns estudiosos, especialmente Scruggs, argumentam que Paulo se opunha apenas à pederastia ou a outros tipos de exploração sexual. Os críticos dessa proposta, às vezes, eles descartam prontamente as evidências. Como observamos, a pederastia era, de fato, a expressão dominante da atividade homossexual no antigo mundo mediterrâneo. Mas Paulo ele limitou sua crítica simplesmente àquelas formas que permaneceram ou permanecem mais ofensivas na cultura ocidental. Hoje, a prática dominante não era a única prática e a palavra pederasta já estava disponível. Mais importante, como a maioria dos comentaristas aponta, por exemplo, Jared Birney, ela tanto especifica o comportamento homossexual lésbico quanto masculino, e é o elemento comportamental do mesmo sexo que ele explicitamente almeja. A mesma crítica pode ser levantada contra a visão de Paulo que Paulo simplesmente rejeita o comportamento homossexual da mesma maneira que alguns filósofos, como um fracasso em controlar o apetite comparável à gula. Pelo contrário, a rejeição de Paulo ao comportamento homossexual, ele pertence à sua maior ética sexual judaica, que rejeita todo o comportamento sexual fora do casamento heterossexual. Seu argumento contra a natureza ecoa argumentos filosóficos que outros judeus da diáspora já haviam aplicado ao comportamento homossexual em geral. Os leitores de hoje podem concordar ou discordar de Paulo, mas algumas tentativas modernas, por mais valentes que sejam em buscar torná-los mais palatáveis a certos valores liberais ocidentais, eles falharam em persuadir o número de comentaristas, incluindo este, que é o próprio Craig Kenner.
Ao mesmo tempo, não devemos exagerar sobre o que Paulo está dizendo. Ele usa os exemplos de idolatria e comportamento homossexual porque o povo judeu reconheceu estes como vícios exclusivamente gentílicos. Este reconhecimento ele se encaixa na estratégia de Paulo de expor todos os pecados como mortíferos, como ele mostra no capítulo 1 de Romanos, versículo 28 até o 32, e todas as pessoas como pecadoras, como ele mostra no capítulo 3, verso 23. Paulo não estava dando conselhos pastorais aqui a crentes que lutavam com a tentação homossexual, e ele certamente não está concedendo licença para abusar dos que praticam o comportamento homossexual. Nem concederia licença para denunciar esse vício enquanto tolerava o comportamento heterossexual fora do casamento. Uma condenação que consome muito mais espaço em suas cartas. Dada a prática bissexual comum, Paulo, sem dúvida, trabalhou em estreita colaboração com muitos crentes que vieram desse contexto, alguns dos quais ainda eram tentados nessa área. E como se confirma a mais provável interpretação que vem da palavra grega arsenokoites, que está em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 11. A mensagem de Paulo aqui seria mais análoga a um pregador que apela para os valores que seu público tem a respeito do comportamento homossexual e que, sequencialmente, leva-o a considerar seus próprios vícios. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Aqui a gente viu que o contexto histórico-cultural no tempo de Paulo fazia com que Paulo lidasse com essa questão, e ele faz isso de forma categórica. Ele trabalha a carta de Paulo aos Romanos mostrando o quão é perigoso a questão da prática homossexual, porque ela deturpa a verdadeira imagem de Deus no ser humano. Então, quando o ser humano opta por viver essa prática, isso nós não podemos desconsiderar que isso é uma prisão. A pessoa está com a mente, o coração totalmente turvado para que ela não veja a verdade. O ser humano ele se posiciona nessa prática como idólatra, porque é o que a gente percebe quando Paulo lida com essa situação, que o homem deixou de glorificar a Deus para glorificar uma imagem. Essa imagem, ela não somente é uma imagem esculpida de madeira, de gesso, de pedra, de ouro, não. Ela é uma imagem que está na mente, que está na consciência daquelas pessoas, cauterizada. Então, quando elas optam por isso e pisam na verdade, deixam, mesmo conhecendo a verdade, elas optam por obedecer por esse comando de consciência cauterizada. Elas estão tornando-se idólatras porque estão valorizando mais essa imagem forjada da homossexualidade em suas vidas. E é muito triste a gente saber que muitos estão aderindo a essa visão homossexual. A verdade é que muitos crentes têm sido intolerantes. Alguns, ao invés de dobrar o joelho, orar pelo homossexual, pela lésbica, pelo transexual, acaba confrontando essas pessoas, esses seres humanos, com as mãos cheias de pedra. E não foi assim que Jesus trabalhou no Evangelho. A gente sabe que Deus ama todas as pessoas, e Ele ama muito os transexuais, os homossexuais. Sabe, um homossexual não é muito diferente de um pastor adúltero. Não, todos estão pecando. Se o pastor rouba o dízimo, rouba a oferta, ele também é um pecador, ele é um ladrão. Assim como o praticante homossexual, se não se arrepender, não vai entrar no céu. Da mesma forma, um pastor adúltero, ladrão,
mentiroso não vai. Um prostituto não vai. Então não é que as pessoas, sabe, elas sejam mais pecadoras do que as outras, não. Cada um, meu amigo, minha amiga, cada um cai no atoleiro dos seus próprios pecados. E cada um precisa se retratar com Deus. É uma responsabilidade humana, somos nós que precisamos nos retratar, reconhecer, não. Eu tenho certeza, Deus não me fez ladrão, Deus não me fez prostituto, Deus não me fez mentiroso, Deus não me fez enganador, então Deus não me fez homossexual, Deus não me fez lésbica, Deus não me fez transexual. Quem é que, olha só os degraus para um transexual chegar no nível de um transexual, verdadeiramente transexual. Ele passa por etapas, ele começa brigando consigo mesmo, ele começa analisando as opiniões da sociedade, da família, dos amigos. Então vai chegar o tempo que ele vai até ele chegar na clínica, vai chegar o tempo que ele vai tomar uma decisão, vai chegar um tempo que ele vai decidir. Então tudo são decisões, a gente acaba tomando decisões que têm consequências trágicas. Assim como um padre que se deita com uma freira, sabe, e pecam, do mesmo jeito um homossexual é um pecador, assim como o padre e a freira foram. Então todos têm que se arrepender. E muitos crentes, e eu sou um crente, sou um pastor evangelista, eu falo do que eu vejo no contexto da minha fé. Eu vejo muitos, sabe, pegando em pau, pegando em pedra. Agora sim, existem casos e casos. Existem casos de pessoas que Deus já chamou há 10, 15 anos, e esse hoje é pastor, hoje pode ser um diácono, pode ser um obreiro, não tratou e continua fazendo práticas escondidas homossexuais. Alguns têm até família. Isso acontece. Nesses a gente não passa a mão, vamos supor que não é para passar a mão em nenhum, mas parece que nesses a gente tem um pouco senso de consideração, porque essas pessoas já, olha, teve muita chance de serem libertas, serem transformadas, serem regeneradas de verdade, já conhecem bem a Escritura, já conhecem a palavra. Essas igrejas que a gente vê, né, de evangélicos fazendo igrejas gays, homossexuais, não tem como a gente ser muito tolerante com eles, porque eles têm a verdade nas mãos. E é o que Paulo está falando aqui em Romanos. Ele diz, olha, vocês já conhecem a verdade, vocês têm um ponto de consciência da verdade. Mesmo assim, quando escreve aos Romanos, mesmo assim, essas pessoas, tendo esse ponto de conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Antes preferiam se tornar idólatras de imagens, de ídolos. E Deus os condenou. Deus os condenou a tal prática, porque amaram seus próprios corpos, sabe? Quando o homem não glorifica a Deus com o corpo, é o que está acontecendo muito. Quando um padre, uma freira, um pastor, uma diaconisa, viu, uma pastora, não glorifica a Deus, quando um crente, melhor dizendo, não glorifica a Deus com o corpo, ele tem as mesmas chances que um homossexual tem de praticar pecados sexuais. O que a carta de Paulo aos Romanos está falando aqui, ela está condenando os pecados sexuais, que é todo pecado fora do casamento. Então, se existe a prática sexual fora do casamento, seja na vida do padre, seja na vida do pastor, seja na vida da freira, seja na vida da pastora, é um pecado grave que está à mesma altura do pecado que vai levar os homossexuais para o inferno e que está levando muitos pastores para o inferno. Eu tenho colocado diversos testemunhos aqui de pessoas que têm relatado experiências, tem vindo vale dos homossexuais, vale dos pastores fornicadores, vale da fornicação, que tem visto alas de tortura para os pecados sexuais. Sabe o que é isso? É porque às vezes muitos cristãos, e eu falo aqui de católicos e falo de evangélicos, eles têm olhado para os homossexuais, têm visto uma trave nos olhos deles, né? Tem visto o cisco nos olhos deles, mas não percebe que tem uma trave no olho de si mesmos e não tem resolvido os seus próprios pecados. Quantas pessoas que estão amigadas e tá com o pau em homossexual? Quer dizer que o homossexual é o mais errado. Se você está amigada, vive amigada, minha filha ou meu filho, meu irmão, minha amiga, você também está trilhando o mesmo caminho, porque está mantendo relação fora do casamento. Então isso é um pecado. Deus está nos dando chance para a gente se direitar.
Muitos de nós já chutemos a pedra com o pé, já esbandalhemos os pés, né, com pecados sexuais. Quantos de nós já não errou? Mas a gente não erra para continuar errando. A gente aprende com nossos erros e toma atitude. Por quê? Porque quem dita para nós o que está certo e errado não é só a nossa consciência, é a Bíblia, sabe? Muitos estão aí abrindo igrejas e mantendo a vida de qualquer jeito, homossexual, amigado, adúltero. E cuidado, a tua vida corre um sério risco. Você deixe de tacar pedra na vida das pessoas, cuida da tua vida. Você vai ver que você vai ser muito mais feliz. Cuida da tua vida com Deus, cuida da tua vida espiritual com Deus, cuida da tua vida sexual com Deus. Glorifica a Deus com o corpo, porque quando você não glorifica a Deus com o corpo, você se torna um prostituto, uma prostituta. A verdade é essa, eu não posso mentir. Quem fala isso é a Bíblia. E os prostitutos, os fornicadores, não herdarão o reino do céu. Você que vive amigado, você vive em fornicação. Então como é que tu vai falar de um homossexual? Como é que tu vai falar de um pecado sexual se tu ainda não tratou, se tu ainda não resolveu a tua vida? Então ainda dá tempo. Deus tem abençoado muitas pessoas que têm vivido amigados por anos. Mas deixa eu te falar uma coisa, não acontece com todo mundo. Milhares de pessoas morreram na fornicação. Você acha que ela vai morar no céu? Não vai não. Não vai não. Porque a fé envolve a obediência da palavra. A fé não é livre da palavra. Muito pelo contrário. A fé integra a palavra. Quem fala isso é Tiago. Se a fé é sem obras, é morta. Então precisa ter uma ação. Nós precisamos reagir à fé e à palavra. E é o que Deus está esperando, que muita da gente reaja. Não se detenha, não morra na fornicação, não morre no homossexualismo, no lesbianismo. Jesus te ama, tem planos para você, tem honra para te dar. Quantas pessoas Deus não quer levantar no ministério, mas está aí amigado. Quantas pessoas Deus quer levantar, mas essa pessoa, Satanás já colocou no coração dela. Casamento é a pior coisa, porque é o provérbio do mundo, né? É deturpar a imagem do casamento. Quem faz isso? Satanás. Satanás não quer que tu case. Ele quer que tu viva em fornicação, em prostituição, em adultério. Ele quer que tu viva com uma vida desgraçada sexualmente, que é para quando tu morrer, ele levar tua alma para o vale dos fornicadores, dos prostitutos. É isso que ele quer. Mas Deus não, Deus tem planos para você, planos bons. Ele tem muitos pensamentos bons, benéficos, planos de paz e de bênção, de segurança, de salvação, de perdão, de libertação, regeneração. Esses são os planos de Deus. Deus não está preocupado, meu amigo, em botar um molho de chave na tua mão. Não que essa seja a preocupação primordial dele. A preocupação primordial e principal é que tu tenha uma vida bem. Sabia que os piores dos vícios da humanidade está relacionado à relação sexual? Sim. São duas colunas muito fortes no planeta. Duas colunas muito fortes de pecado no planeta. Uma é a idolatria e a outra é o pecado sexual. As duas estão integradas. Se você for estudar, a gente vai falar disso aqui, ó. Eu vou falar para você sobre esse tema em outros vídeos. Só que eu vou tratar aqui, ó, do mesmo autor, Craig Keener. Eu vou tratar nesse livro aqui. Você vai entender o quão é perigoso a questão da relação sexual fora do casamento. Você vai ver que está integrada a idolatria. E milhares de pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Porque pastores não querem pregar a verdade. Muitos evangelistas, muitos missionários não querem pregar a verdade. Não querem pregar a verdade com medo de ofender as pessoas. Eu não estou nem aí. Se as pessoas se ofenderem, não é comigo. É com a palavra da verdade. Então eu não tenho porquê, pegar a maldição das pessoas para mim ficarem bravas comigo. Não. Se elas não aceitarem a palavra, não posso fazer nada. Meu dever é pregar. Muitos não pregam. Olha, muitos colocam molho de chave, colocam apartamento, colocam moto. Muitas pessoas, muitos pregadores estão colocando essas coisas na mão das pessoas, mas não estão colocando a verdade. Não estão pregando a verdade para ela. E a verdade é essa. Que uns dos piores pecados são esses. A relação sexual. É o pecado sexual fora do casamento, fora dos planos de Deus, que está levando muita gente. E essa questão da homossexualidade, do lesbianismo, do transexualismo, poucos falam, poucos pregam. Eu tive muitos amigos homossexual e posso ter até hoje
Quando eu era do mundão, eu sempre tive amizades homossexuais. Eles sempre gostaram de mim. E eu não sei se tem alguém que não me goste sobre essa questão, porque eu não ataco as pessoas. Eu não ataco as pessoas. Eu ataco o pecado que prende as pessoas. Eu falo disso porque eu sei o que é a prisão, estar aprisionado no pecado. Eu sei o que é relutar contra um pecado, e a gente não vence o pecado a não ser por Jesus. Somente Jesus tem o poder de nos libertar das algemas, das garras, das correntes do pecado. Todo pecado vicioso tem correntes em nossa vida, tem algemas, tem cordas fortes que está relacionado ao inferno. Davi disse: as cordas do Seol me apertaram, mas o Senhor me livra delas, me solta, me desprende. É Deus que liberta. Esses vícios prendem o ser humano. Jesus liberta. Ele tem o poder de libertar. Então, você que vai ver esse vídeo, está acompanhando, quero deixar um abraço para Abigail Ferraz. Deus te abençoe. Ela disse: glória a Deus. É verdade, minha querida. Não é fácil. Não é fácil. São temas que às vezes a gente não ganha likes. Não. Mas sabe, uma pessoa recebendo a verdade, conhecendo a verdade, é tudo para nós que prega a verdade. A gente não está fazendo em busca de dinheiro, em busca de fama, mas em busca de almas libertas, sim. Essa é a nossa riqueza. A minha maior riqueza é saber que uma alma conheceu a verdade, que um amigo não pregou para ela, que um padre, que um pastor não pregou, que um evangelista não pregou, e que de repente, sabe, um feioso na internet, um barbudo na internet, parou e falou da palavra, e essa pessoa recebeu. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, que Deus te abençoe. Você que vai ver esse vídeo, compartilha, comenta. Sabe, aqui tem estudos profundo do contexto histórico-cultural do Antigo Testamento, que envolvia no contexto em que Paulo escrevia Romanos, como ele via. Então a gente viu aqui a sociedade da época como era. A gente vai ver muito mais sobre esse tema, aos poucos a gente vai falar muito mais sobre isso. Aqui, ó, vai ficar mais claro, aqui ele fala com mais precisão sobre essa questão histórico-cultural. Então, que Deus te abençoe. Jesus está voltando, tem planos para todos nós. Pecamos contra o mesmo Deus. Todos os pecados, seja do justo ou do injusto, são ofensas para Deus. São ofensas para Deus. Ele pode adorar Satanás, ele pode adorar Mamon, ele pode adorar Horus, Deus Sol, ele pode adorar quem ele quiser. Mas quando ele peca, não é contra esses ídolos que ele mantém ofensa. É contra o verdadeiro Deus. Porque só Deus é dono da verdade. Somente Deus tem a verdade. Como assim, Paulo? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus Cristo é a verdade, tem a verdade, fala a verdade e transmite a verdade. Toda a verdade absoluta está em Jesus, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe grandemente. Compartilha, comenta, deixa o like, deixa um comentáriozinho aí para melhorar, para dar mais engajamento. Se puder compartilhar no grupo do amigo, da igreja, de um parente, faça isso. Você vai estar ajudando esse material a ter mais engajamento e alcançar mais vidas. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Em nome de Jesus, um abraço do seu amigo evangelista Paulo. Até mais.